noite a todas, todos. Alegria poder estar aqui com vocês nessa noite, para conversarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita. Nós trazemos um tema para as nossas reflexões, uma palavra bem pequenininha, denominada de verdade. Vamos tentar, à luz da doutrina espírita, trazer para as nossas relações, os momentos que todos nós estamos vivendo, a cada um à sua maneira, com os seus propósitos, com os seus valores, com os seus hábitos e atitudes, e refletir sobre a verdade. Logicamente que nós lembramos do Mestre Jesus, quando ele diz para nós que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por ele. Uma outra frase que ele traz para nós também, de grande profundidade: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós refletimos sobre essas duas frases de Jesus, nós entendemos que a verdade existe. E que o entendimento da verdade que passa por um processo, um convite a todos nós, trabalharmos esse significado da verdade para nós, individualmente. A doutrina espírita nos deixa muito claro que a decisão do nosso progresso espiritual é individual. Mas nós precisamos um do outro, precisamos viver em sociedade para que nessa relação, nesse intercâmbio telepático e mediúnico com a espiritualidade, nós temos oportunidade de se conhecer um pouquinho melhor. Porque se nós temos atitudes monastéricas de nos isolarmos para o progresso espiritual, caímos possivelmente no engano, porque nós temos dificuldade de enxergar a nós mesmos quando nós estamos sozinhos. Então, quando nós refletimos sobre a verdade, podemos pensar da seguinte maneira: com certeza, praticamente 100%, né, se não 100% das pessoas que estão aqui, se nós perguntarmos se acredita em Deus, todos nós temos essa crença no Pai. Mas se nós nos reunirmos e começarmos a conversarmos, a criar um diálogo sobre o significado de Deus para cada um, nós podemos ter algumas divergências. Significando, então, que quando nós falamos da verdade, ou quando nós estamos em busca da verdade, podemos pensar que estamos em busca de verdade, né? E num processo de estudo, num processo de dedicação, para que a gente possa se conhecer um pouquinho melhor, devemos ser sinceros e honestos com nós mesmos, para que possamos perceber o que nós já temos de virtudes e o que nós ainda não temos de virtude. Então, quando nós falamos em busca da verdade, nós refletimos uma possibilidade de construção de um caminho. E todos nós tivemos o início. A doutrina espírita nos traz a informação através da espiritualidade, no livro dos Espíritos, que todos somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, e que fomos criados por Ele, como espíritos, simples e ignorantes, mas com o princípio da inteligência. Quer dizer, quando, no início da nossa trajetória, a simplicidade significa o não desenvolvimento da nossa condição moral e a questão da ignorância sem o desenvolvimento da nossa razão, da nossa consciência. Mas Deus nos dá a condição de sermos espíritos desde o início, mas com o princípio da inteligência. E, logicamente, se Ele é o nosso Pai, Ele vai nos oferecer possibilidades de aprendizado para a construção desse caminho em busca das nossas verdades. E é justamente aí que Deus oferece os reinos da natureza, para que nós iniciássemos, então, nesse processo de aprendizado, do desenvolvimento da nossa consciência, da nossa inteligência, porque nós, lá no início, era o princípio. Ele nos oferece os reinos da natureza para que nós pudéssemos adquirir os atributos que os reinos nos oferecem. E sabemos que o primeiro reino da natureza é o reino mineral. Justamente na formação da nossa morada, do planeta Terra, na construção da crosta terrestre, nós tivemos um processo de resfriamento de um material
de alta temperatura, né, material incandescente e altas temperaturas de pressões. E dentro desses elementos, e dentro desse material, nós encontramos todos os elementos químicos constituintes da natureza que o ser humano conhece e os que ele ainda não conhece. E é justamente nesse processo de resfriamento, formando a crosta da Terra, que nós temos um atributo de aprendizado da natureza que se chama lei de afinidade, a lei de atração. Esses elementos químicos, em uma condição especial de pressão e temperatura, eles se aproximam e outros se distanciam. Então, a lei da natureza mostrando para nós que nós adquirimos o atributo da afinidade. E reflete hoje nas nossas relações. Nós temos afinidades para algumas pessoas, não é assim? Temos afinidades para algumas coisas materiais, temos afinidades com a natureza, mas nós também temos desafinidades com algumas coisas e com algumas pessoas. Nós ainda não conseguimos ir com o jeitão de todo mundo de maneira semelhante. Às vezes nós temos algumas dificuldades no relacionamento. Deparamos com pessoas que temos dificuldade. A gente fala, o santo não bateu muito, né, nas nossas relações. Então, mostrando para nós que nós estamos num processo de aprendizado, de desenvolvimento da nossa inteligência, e já conseguimos evoluir bastante, de certa maneira, mas a nossa condição moral, e fomos convidados desde o princípio a desenvolver, ainda nós mostramos uma certa carência. Logo depois, então, do reino mineral, nós temos, através da transformação dessas próprias rochas que foram formadas no reino mineral, a formação do solo, da camada de solo, cobrindo todo o nosso planeta, e surge, então, o reino vegetal. E é justamente no reino vegetal que nós temos a possibilidade de adquirir mais um atributo da natureza, desenvolvendo o princípio da inteligência, que se chama sensibilidade. As plantas são sensíveis, né? As raios solares, elas são sensíveis à qualidade do ar, elas são sensíveis à umidade do solo. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui trocam algumas confidências com as plantas, não é? Mostrando, então, que essa sensibilidade que nós adquirimos, né, como atributo da natureza, hoje também reflete nas nossas relações, e somos sensíveis a algumas pessoas e algumas coisas, mas também somos insensíveis a algumas pessoas e algumas coisas. Às vezes nós temos atitudes frias, calculistas nas nossas relações. Às vezes nós não conseguimos controlar as nossas emoções e elas transfixam a nossa capacidade de raciocínio e nós cometemos, às vezes, grandes enganos. Sempre quando a nossa emoção transfixa a razão, nós reagimos. Nós não conseguimos agir. Isso faz parte do nosso processo, da nossa relação humana. Pois bem, então a sensibilidade reflete que, às vezes, nessa condição de sermos seres humanos neste momento, nós, nas nossas relações, nós passamos a aproveitar das situações. Às vezes nós aproveitamos de situações e aproveitamos das pessoas, né? Então nós percebemos que nós temos uma inteligência aguçada, mas o progresso espiritual é desenvolver a nossa inteligência e desenvolver a nossa moral. Porque foi o que Deus nos ofereceu. Foi o que Deus nos deu como condição de início da trajetória que todos nós já passamos e estamos hoje aqui, né, no reino nominal. Mas antes do reino nominal, passamos também adquirindo mais um atributo no reino animal, que se chama instinto. Os animais agem pelo instinto, ou reagem pelo instinto, né? E nós ainda temos em torno de 60% a 70% das nossas atitudes são reativas, são instintivas, mostrando, né, que nós percebemos que somos muito inteligentes, mas a nossa condição moral é um grande questionamento que nós percebemos a nível do nosso planeta, porque o paradigma relacional humano, de certa maneira, mostra uma certa falência. Nós temos as guerras,
Nós temos essas situações de equívocos quando nós temos o poder, porque todos nós temos poder, e nós temos liberdade de fazer as nossas escolhas em relação a essa prática que reflete a qualidade do espírito que nós conseguimos construir ao longo dessa trajetória, que são de bilhões de anos. Então, quando nós refletimos a inteligência, e quando nós refletimos nesse paradigma relacional humano, mostrando uma certa falência para nós, Terceira Guerra Mundial batendo na nossa porta, a questão da corrupção, e a questão do nosso dia a dia que nós vivemos. Somos muito inteligentes, então, para passar as pessoas para trás, muito inteligentes para aproveitar das situações, e nós somos inteligentíssimos para desenvolver os armamentos bélicos cada vez com uma tecnologia maior, para acertarmos uma pontaria com a distância cada vez maior, para tirar a vida do próprio irmão. Qual é a nossa verdade? Interessante que quando o Mestre Jesus, quando estava sendo julgado pelo povo, se era para ser crucificado ou não, Pôncio Pilatos chega até o ouvido de Jesus e pergunta: qual é a verdade, Jesus? E qual foi a resposta do Mestre? Foi justamente o que nós estamos tendo aqui neste momento, silêncio. Jesus calou-se. Como se podemos refletir essa questão: qual é a nossa verdade? O que nós queremos construir para nós como modelo de relacionamento humano? Se nós refletirmos sobre os ensinos da doutrina espírita, ele faz um convite a darmos um 360 graus. Porque nós vivemos nas nossas relações, que está mostrando uma certa falência, a competição. Nós nos competimos diariamente. Nós nos competimos, às vezes, com nós mesmos. Nós temos um pensamento de acordar todo dia de manhã para adquirir mais bens materiais, mais riquezas e menos a evolução da nossa condição moral. Então, refletindo um pouquinho sobre isso, logicamente que nós precisamos trabalhar o nosso íntimo como uma reforma íntima para que possamos compreender o real significado da vida. E o Espiritismo nos dá tranquilamente essa compreensão. Fomos criados por Deus. Estamos aqui dentro de um processo de resolução dos nossos enganos do passado nessa construção da nossa estrada. Interessante a gente perceber que nós temos um pouquinho de dificuldade de entender essa essência dos nossos enganos. Porque todos nós fizemos ou escolhemos as nossas reações ou ações de liberdade, com liberdade. E o Espiritismo fala, né, liberdade com responsabilidade. Tá? E esses enganos nós estamos tendo a oportunidade de reconhecer nessa existência. Mas é interessante que tudo que nós fizemos não foi para errar, não foi para se enganar. Foi como uma certeza para nós. Tem pessoas hoje que tiram a vida do outro porque acham que está correto. Tem pessoas hoje que se corrompem por questões financeiras porque acham que está correto. Tem pessoas que aproveitam das situações porque acham que está correto, que roubam porque acham que está correto. E é justamente no momento quando nós reconhecemos que nós erramos, que nós temos a possibilidade de não errar mais. Então, o erro, quando nós nos conscientizamos, é um aprendizado. É uma possibilidade de equilíbrio da nossa inteligência com a nossa moral. Então, isso nos reflete uma mudança de paradigma, porque todos nós, praticamente todos, estamos tendo a primeira oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Não é assim? Acho que poucos de vocês já nasceram nessa encarnação em berço espírita. Né? A maioria, né, nasceu em outras filosofias religiosas. E se nós nascemos em outras filosofias religiosas nessa encarnação,
que nós aprendemos em termos de religiosidade em todas as nossas encarnações? Não foi o Espiritismo. E o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Mestre Jesus. Porque nós fizemos uma confusão danada pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos. Porque quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim, não é pela pessoa de Jesus, mas é por tudo que ele fez, por tudo que ele falou, por todos os seus exemplos. E aí ele disse para nós, vós sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu fiz. Vós sois luz, brilhem a vossa luz, brilhe a vossa luz. Então, quando ele fala essas frases e tantas outras, que quando nós estudamos Jesus, é um convite a grandes reflexões, nós temos dificuldade de acreditar em Jesus. Então, todos nós estamos tendo uma oportunidade, neste momento, como se fosse uma sala de aula, para que a gente pudesse estudar e passar de ano. Então, Jesus traz o Consolador prometido como uma grande oportunidade de aprendermos a essência dos seus ensinamentos. Porque nós fizemos uma confusão desde quando ele partiu e desenvolvemos, então, a questão para o paradigma do relacionamento humano, que nós fomos construídos, ou fomos criados por Deus, como espíritos puros. Vivíamos no paraíso. E através do engano que nós cometemos, ou do pecado, ou do fruto proibido, nós tivemos a queda. E quando nós tivemos essa queda, como castigo de Deus, entramos no corpo. Isso é o que sempre foi ensinado para nós. Não é verdade? Então, o que a doutrina espírita nos traz? Nós não fomos criados como espíritos puros e perfeitos. Nós fomos criados como espíritos simples, ignorantes, com o princípio da inteligência, e hoje nós temos a nossa inteligência. Aprendemos a desenvolver a nossa caminhada, a nossa estrada, e temos então a nossa consciência. E é justamente dentro da nossa consciência que está a presença de Deus. Então, quando nós refletimos essa questão do início, nós percebemos então que nós somos factíveis à perfeição e não fomos já perfeitos, puros. É totalmente ao contrário do que nós aprendemos nas outras encarnações. Isso eu estou falando não só do catolicismo, do protestantismo, mas também das filosofias hindus, as filosofias orientais. Tem um pouquinho de confusão, logicamente, que a gente precisa estudar um pouquinho. Então, gente, esse entendimento que a doutrina espírita é o Consolador prometido, tem esse significado. Vamos ser perfeitos. Nós nunca fomos perfeitos. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós tivemos o início, estamos aqui com uma grande oportunidade de aprendizado nessa existência e projetando um futuro com uma esperança, não como expectativa, mas como uma certeza. Porque nós passamos a ter a fé raciocinada. Não é assim? Então, gente, a compreensão da construção do nosso caminho, que nos leva às nossas verdades, às vezes, devido à tecnologia, ou devido à dificuldade de entendermos a essência da doutrina espírita, nós ficamos trabalhando o espiritismo somente como se fosse uma religião. E a doutrina espírita foi apresentada por Allan Kardec em 18 de abril de 1857 como uma ciência de observação e uma filosofia espiritualista. O aspecto da moral do Cristo, que vem depois através do Evangelho segundo o Espiritismo, desenvolver em nós o aspecto religioso. Mas, na época, na França, se Kardec tivesse apresentado o Espiritismo como uma religião espírita, ela não tinha dado certo.
Por quê? Porque naquele momento, o que estava sendo ensinado nas universidades, nas escolas, era a questão da filosofia espiritualista e da ciência moral, de maneira autônoma, desenvolvendo nos alunos o aprendizado que a evolução moral e a inteligência vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E até hoje, dentro desse processo de aprendizado da doutrina espírita, ou da nossa religiosidade, nós recebemos sempre as informações pedindo para que a gente fizesse as coisas, e não a gente decidir por nós. Por isso que quando a doutrina espírita nos traz a fé raciocinada, é porque nós precisamos desenvolver a nossa moral e a nossa inteligência individualmente de dentro para fora. Não é porque o Otávio está aqui falando sobre alguns ensinamentos do Espiritismo que vocês devem acreditar. Vocês têm todo o direito de duvidar, de pesquisar, de estudar, para construir a sua verdade. Senão, a gente fica transferindo para o outro a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Ficamos transferindo para o outro as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas dores. E deixamos de entender que os nossos sofrimentos e as nossas dores, as nossas angústias, são grandes oportunidades de aprendizado nessa estrada evolutiva. Porque são nossas escolhas que nós fizemos no planejamento reencarnatório. Né? Todos nós tivemos a liberdade, a partir do momento que nós desenvolvemos a nossa consciência e tivemos a oportunidade de encarnar como seres humanos, foi justamente nesse momento que Deus disse para nós: meus filhos, agora é com vocês. Vocês têm toda a liberdade de fazer o que vocês querem. E não é assim? Nós temos liberdade de fazer o que a gente quer. Mas o que a gente deve fazer? Então, é a liberdade com responsabilidade. Então, quando nós entendemos que nós somos donos do nosso caminho, do nosso caminhar, precisamos entender, então, o que significa essa evolução, esse progresso. Porque às vezes nós ficamos orando 24 horas por dia, achando que nós estamos trabalhando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas emoções que vão refletir os nossos comportamentos. Então, entender a nossa trajetória evolutiva não é andarmos numa velocidade onde nós não conseguimos sintonizar com os desafios que nós temos diariamente, como se estivéssemos num carro de Fórmula 1, andando a 300 km por hora. Quando nós andamos nessa velocidade, e eu acredito que a sociedade está nesse processo, a gente passa a ter o olhar somente numa direção. Não dá tempo de olhar para a direita nem para a esquerda, porque a gente pode ocasionar um grande acidente. E quando nós andamos nessa velocidade, a vida passa a ser um vulto para nós. Nós não nos sintonizamos com tudo o que está acontecendo ao nosso lado, como grandes oportunidades de aprendizado no progresso espiritual. Nós passamos por cima das depressões que nós temos que caminhar a cada um na velocidade que consegue. Então, a nossa estrada evolutiva é uma estrada de terra, cheio de depressões, e que cada um vai andar na velocidade que consegue, na qualidade do espírito que conseguiu desenvolver. Não sei se eu estou me fazendo compreender. Essas depressões não é para que nós entremos em depressão mental. Essas depressões é para que a gente compreenda que são os nossos desafios diários, convites para que nós possamos adentrar a essas depressões, porque ali dentro, num processo de investigação, de maneira sincera e honesta, você vai encontrar uma verdade. Você vai encontrar uma resposta por que aquela pessoa cruzou a sua vida. Por que que você está tendo uma dificuldade na educação com seus filhos? O relacionamento com a sociedade de uma maneira geral, o ambiente de trabalho e tudo mais. Então, quando nós temos a coragem, que significa conexão com a luz divina, e não aquela coragem que nos embrutece, a conexão com a luz divina nos deixa serenos, calmos, pacienciosos, perseverantes,
para encontrar, então, uma verdade nesses desafios, nessas depressões. E quando nós encontramos a resposta desses desafios, essas depressões, nós não devemos sair dando um salto. Nós precisamos construir degrauzinho por degrauzinho, porque é dessa maneira que nós materializamos aquele aprendizado, aquele ensinamento que nós recebemos pela nossa trajetória. Então, somos responsáveis pelas nossas escolhas na reencarnação. Então, quando nós olhamos um desafio, entendemos que nós escolhemos. Porque se nós achamos que foi o outro que escolheu, a gente transfere para o outro a oportunidade do aprendizado. Se eu transfiro para minha esposa a busca da minha felicidade, eu só vou ser feliz se ela for feliz. Independente dela ser ou não feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Logicamente que a gente deve caminhar junto dentro das possibilidades, né? Porque às vezes nós deixamos de entender essa trajetória ou de fazer essa trajetória porque nós perdemos a coragem por causa do problema do outro. Se nós nos fortalecemos confiantes em Deus, confiantes nos ensinamentos do Mestre Jesus, a gente tem condições de ser uma boa referência. E aí, os nossos familiares podem continuar ao nosso lado. Às vezes, ao distanciamento, por falta de compreensão. Então, quando nós saímos da depressão, construindo a nossa escada evolutiva, o nosso nível de consciência melhora, ele altera para melhor. Então, nós ficamos mais fortes, porque nós encontramos uma verdade. E, logicamente, quando nós estamos mais fortes, a próxima depressão vai ser um pouquinho mais profunda. Não vai ser mais rasa. E eu não vim aqui para desanimá-los nem desanimá-las, justamente ao contrário. Porque nós estamos mais fortes. O que significa isso na evolução espiritual? E nós temos os nossos registros de tudo que nós fizemos, tudo que nós imaginamos, tudo que nós pensamos lá no nosso corpo perispiritual, ou aqui no corpo perispiritual. É o nosso inconsciente que Sigmund Freud, né, comprovou no final do século XIX. E que quando Kardec traz a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, já falando do corpo perispiritual, o Freud tinha em torno de 3, 4 anos de idade. Mas no final do século, então, ele comprova que o inconsciente existe, que é o nosso corpo, né, semimaterial, o nosso corpo perispiritual. E está tudo aqui dentro guardado, tudo que eu fiz. Então, o que é a gente compreender os desafios da vida? As escolhas que nós fizemos na condição que nós conseguimos, que nós suportamos. Por isso que Jesus falou, Deus nunca vai nos dar um peso para carregar maior do que nós conseguimos suportar. São coisas do nosso inconsciente, atitudes que nós fizemos, que nós pensamos, que nós desejamos, que nós imaginamos, que, consequentemente, vem para a superfície, para o nosso consciente, como grande oportunidade de resolução. Eu estou falando de desafios, não estou falando de problemas. Tá certo? Então, é justamente quando esses desafios aparecem na nossa frente, se a gente acha que é um muro intransponível, a gente precisa trabalhar a humildade e procurar ajuda. Conversar com o companheiro, atendimento fraterno dentro do centro espírita, estudar, procurar o pessoal da área médica, médicos, psiquiatras, psicólogos, etc. Porque você precisa entender que você está precisando de ajuda. Porque dentro do nosso progresso espiritual, nós tivemos um lapso e desenvolvemos o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E é através do orgulho e do egoísmo que nós temos dificuldade de trabalhar a humildade. Não é nos colocarmos submissos, mas é sermos corajosos para entender os nossos limites. Porque se está acontecendo conosco alguma situação, é porque nós damos conta. Mas não adianta a gente achar que, eu tenho condições. Não, espera aí, isso eu tenho condição, isso eu não tenho. Aí eu preciso trabalhar a humildade. Se deixar o orgulho, né, o egoísmo, né, naquelas atitudes, né, tudo tem que ser do meu jeito, não pode ser do nosso jeito.
né? Só o que eu faço, só o que eu falo é importante. Eu estou certo sempre, nunca erro. Não mexa nas minhas coisas que eu viro um bicho. Aqui está todo mundo bem evoluído espiritualmente, ninguém faz isso, né? Eu ainda faço, viu, pessoal? É uma luta. Mas essa possibilidade de a gente compreendermos a questão da humildade faz essa compreensão. Porque o que é a construção do nosso caminho? Entendemos que é uma estrada de terra, com as depressões que nos levam ao aprendizado. É um convite ao autoconhecimento. É um convite ao conheça-te a ti mesmo, da questão 919 do Livro dos Espíritos. E quando o Kardec recebeu essa resposta, a maneira mais provável de a gente se melhorar, entrarmos no processo do autoconhecimento, do conheça-te a ti mesmo, ele falou, tudo bem, mas como? Como que a gente vai se conhecer? A nós mesmos. 919A, uma mensagem, quem não leu, por favor, procure e leiam, do nosso querido Santo Agostinho. De maneira bem sintetizada, ele disse assim para nós, fazei o que eu fiz quando eu estava aí entre vocês, encarnado. Todo final de jornada, todo final de dia, eu passava uma revista em tudo que eu tinha vivenciado, com quem eu tinha tido oportunidade de ter uma convivência, o que eu tinha falado, como que eu tinha falado, como que eu tinha sentido, os meus desejos, as minhas imaginações, os meus sonhos, mas de maneira sincera e honesta. Aí que pega um pouquinho. Nós precisamos aprender a sermos sinceros e honestos com nós mesmos, porque aí nós temos a oportunidade de reconhecer o que nós temos de virtudes e o que nós ainda não temos de virtude. Somos espíritos inferiores. Criamos essa condição sempre na tentativa de acertar. Ninguém faz as coisas achando que está errado. Fica um pouco complexo, né, a gente entender isso. Mas ninguém toma uma atitude achando que está errando. Ele acha que está certo. Mas o reconhecimento do erro nos leva ao aprendizado. Então, quando nós trabalhamos o autoconhecimento de maneira sincera e honesta, nós começamos a ter essa percepção nas nossas relações, né, nos nossos sonhos, nos nossos pensamentos. O nível dos pensamentos que chegam até nós, que é a qualidade do espírito que nós somos, que nós construímos na trajetória. E se a gente tem essa coragem, porque nós estamos conectados com a luz divina, criamos um diálogo com Deus com propósito, através das nossas preces, orações, e conversamos, pedimos para Deus força, para que Ele possa mostrar um caminho, mas eu vou dar o primeiro passo. Não vou ficar só pedindo. Pedis e obtereis, mas como consequência, buscai e achareis. Se a gente ficar pedindo, nada acontece. Deus não interfere na nossa vida, Ele nos deu a liberdade. Se Deus interferir na nossa vida, Ele deixa de ser Deus. Não é assim? Nós somos responsáveis pelo nosso caminho. E a gente, às vezes, nas nossas preces, a gente fica pedindo para Deus resolver os nossos problemas. Tem gente com unha encravada que se revolta contra Deus. E tem gente que está passando por uma enfermidade que a ciência médica ainda não encontrou a cura, está totalmente integrado com a luz divina, fazendo tudo o que é possível. O impossível a gente divide com Deus, entendendo que tudo que nós estamos vivenciando aqui, neste momento, nessa existência, tem grandes propósitos, porque são nossas escolhas. Se a gente está com Deus de maneira saudável, a gente permanece sereno, calmo e tranquilo, paciencioso para resolver os desafios. E quando nós entendemos, então, esse processo do autoconhecimento, nós temos a possibilidade, então, de dar um passinho a mais, que nós chamamos de autodescobrimento. Autodescobrir-se é olhar para você de maneira sincera e honesta e enxergar as suas potencialidades. O que você consegue fazer? O que dentro da sua casa está precisando que você tem condições de fazer?
Mas olha, às vezes você tem que enxergar o que você não tem condições de fazer, senão nós trabalhamos orgulho e egoísmo. O que a minha comunidade está precisando que eu posso compartilhar? O que a casa espírita está precisando que eu posso me oferecer no trabalho, na sociedade, na nossa vida? Então, quando nós trabalhamos o autoconhecimento, nós enxergamos grandes possibilidades de crescimento, de trabalho para Deus, para Jesus, para nós mesmos, melhorando a nossa condição espiritual. No autodescobrindo, nós chegamos no terceiro patamar, que se chama autotransformação. Começamos a se transformar. Falamos um bom dia para a nossa esposa, para o nosso esposo, para o nosso filho de maneira diferente. Aprendemos a sermos gentis, entendendo que a gentileza vai ser retornada para nós mesmos, né? Mas de maneira desinteressada, de maneira integrada com o significado que todos nós somos para Deus, né? Deus nos deu essa oportunidade da existência, dessa encarnação, como um presente e não como um castigo. Porque nós fomos avaliados por Deus e fomos avalizados para estarmos aqui. Olha que interessante. E às vezes nós entendemos que estamos aqui para sofrer, para sentir dor. Mas nós sentimos dor e sofremos para sermos felizes. É paradoxal? Não. Essa é a proposta da doutrina espírita. Entendermos que as nossas dores, os nossos sofrimentos foram tentativas de acertos e que agora nós temos uma nova oportunidade de resolução. E aí a gente passa a trabalhar a nossa confiança em Deus, aprendendo a conhecê-lo cada vez melhor, ao nosso Mestre Jesus, e aí nós desenvolvemos a nossa fé raciocinada. Porque fé é conhecimento. Quando a gente conhece Deus, a gente aprende a ter fé em Deus, e assim por diante. E quando nós nos autotransformamos, nós transformamos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, o nível dos nossos pensamentos. E quando nós temos essa transformação, nós podemos nos tornarmos referência onde nós estamos vivendo, de maneira saudável, de maneira desinteressada. Sermos referência como o Mestre Jesus, sermos referência como o nosso querido Chico Xavier e tantos outros espíritos que chegaram até nós para ser referência para nós. Não é assim? Então, se nós temos condições de ser referência positiva dentro de casa, nós começamos a espalhar essa energia, esse psiquismo, que começa a contaminar, no bom sentido, as pessoas que convivem conosco. E é assim que nós vamos melhorando um ao outro. Porque se alguém me tem como referência positiva, essa pessoa pode se melhorar e ela pode ser referência para o outro. Isso é tão importante que o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala para nós que quando nós temos essa condição de trabalharmos o autoconhecimento, o descobrimento e a transformação, nós nos conectamos à espiritualidade de luz. E aí esses espíritos vão tentar aproveitar de nós o máximo possível para espalharmos o amor, o carinho, a bondade, a compreensão, a cooperação, o compartilhar. Nós nos tornamos apóstolos celestes, porque é dessa maneira que nós nos melhoramos e que as pessoas podem melhorar. E é dessa maneira que nós temos a condição de compreender onde está o mundo de regeneração. Porque muito de nós ainda achamos que o mundo de regeneração depende de uma data. A data está dentro de nós. Se eu me melhoro, eu vou ter a oportunidade de reencarnar no mundo de regeneração. Mas se eu continuar trabalhando o meu orgulho, o meu egoísmo, sendo uma pessoa negativa, eu não encarno mais no planeta Terra. Desde a época de Kardec, já temos essas informações e tem espíritos que já foram reencarnar em mundos mais primitivos. O processo de seleção, e nós decidimos onde a gente quer ir. A decisão é nossa. Então, quando nós chegamos nesse processo de transformação, de autotransformação, nós podemos chegar num processo de evolução que nós vemos construindo desde quando nós surgimos e vamos até
a eternidade, que é a busca da luz, a autoiluminação. Quando nós conseguirmos nos autoiluminarmos, nos tornamos espírito de luz. E quando nós nos tornamos espírito de luz, nós deixamos de refletir as nossas sombras. Né? Quando nós vamos em direção à luz, e o apóstolo Paulo disse isso para nós, quando você busca a sua verdade, você busca a sua melhora, não se esqueça que junto você leva as suas sombras, que são os enganos do passado. Mas como possibilidades de trabalhar a nossa melhora espiritual, equilibrar a nossa inteligência com a moral, e é equilibrar a nossa relação de amor na nossa sociedade. Então, falar de verdade no ensinamento de Jesus, como caminho, verdade e a vida, nós podemos fazer uma analogia com os 3 aspectos básicos da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião no aspecto moral de Jesus. O que é a ciência espírita? É a busca da verdade. O que é a filosofia espírita? É nosso caminhar, o nosso caminho. Né? E o que é a religião espírita? É a nossa vida. Então, se nós estudamos Jesus, compreendemos Jesus, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o Espiritismo. E se nós estudamos o Espiritismo, através da ciência, da filosofia e do aspecto religioso, nós estamos conhecendo Jesus. Muito obrigado e Jesus nos abençoe.